Mato Grosso entrou 2026 sob pressão. Custos recordes na agricultura, mais de R$ 4.500 por hectare na produção de soja, ao mesmo tempo em que a pecuária deve movimentar 42 bilhões e as exportações de carne cresceram 43% no último ciclo. No cenário global, as guerras reacendem a volatilidade dos fertilizantes, especialmente o potássio, quase todo importado, e a logística, que segue frágil, com gargalos no Arco Norte, afetando o basis da produção. Mas, mesmo assim, o Estado gerou 749 mil empregos formais em fevereiro, e o crédito rural cresceu 7%. Embora ainda haja dúvidas sobre sua capacidade de bancar as novas exigências de rastreabilidade. Para entender esse quadro e as perspectivas para 2026, recebemos Clayton Gauer, do IMEA. Clayton Gauer, muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa República. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Eu queria começar perguntando, Clayton, qual é a leitura que você faz, o IMEA faz, do impacto direto dessas guerras, Rússia e Ucrânia, agora essa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que o Irã também é um grande fornecedor, não só a questão de petróleo, mas também de fertilizantes. Como é que vocês estão avaliando essa guerra, essa situação, e o que ela tem implicado no custo de produção aqui das nossas commodities? Perfeito. Assim, acho que o setor, e principalmente, não só em Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, tem sofrido por diferentes momentos. Se a gente for pegar pós-pandemia para cá, meio que tudo se bagunçou em pouquíssimo tempo, né? Nós tínhamos uma clareza de uma globalização pré-pandemia. De repente, a pandemia passou por um processo de reestruturação, quebra das cadeias de logística, e de repente, logo na sequência, a gente vem com a guerra da Ucrânia, então trazendo impacto inicial, principalmente de fertilizantes, que vinham naquele momento, principalmente da Rússia, e principalmente na sequência também com o diesel, que tudo foi se organizando, estabelecendo, e agora com esse conflito do Oriente Médio, os desafios que novamente a gente viu um impacto, né? Então a gente passou por um pico de aumento de custos lá no passado, e nós estamos voltando àquele pico, principalmente para alguns insumos, e até ultrapassando em alguns outros casos, que é o caso, por exemplo, do diesel. Então, nesse momento, o reflexo foi direto, nesse período que nós estamos finalizando a colheita, finalizando o plantio da segunda safra aqui no estado, finalizando a safra aqui de segunda safra aqui no estado, e o produtor, de uma semana para outra, ele já estava pagando 30% a mais do diesel lá na bomba, nos postos, para fazer E é uma diferença muito grande, né? Exato, principalmente numa composição, né, que o produtor, ele toma os preços, ele não é capaz de formatar e decidir qual é o preço que ele vai vender o seu produto, e de repente ele já tem tudo definido, todos os... E vende antes, né? Exato, tudo já comercializado, uma parcela de definição de produtividade fechada, e na hora de que realmente ele for comercializar, ele tem um gasto que ele estava além do esperado. Então, e mais esse momento que a gente tem passando por uma redução de preços de commodities no mundo afora. Nesse cenário, eu queria só voltar ainda, focar um pouquinho na questão dos insumos para os fertilizantes. O Brasil depende de quase 8 milhões de toneladas de potássio, né, para fazer, montar misturas, né, de adubos, fertilizantes. Tem um risco de desabastecimento ainda? Não tem, já está superado, já que a guerra da Rússia já vai um bom tempo, já está isso mais ou menos equalizado ou não? Isso é sempre um desafio, né? Quando a gente olha, principalmente olhando para os 3 grandes nutrientes base, né? Que foram NPK, que é a maior parte do volume que nós consumimos. Minha visão inicial não é um risco de desabastecimento, não é um risco em relação ao volume, oferta, acho que isso tudo se reorganiza. É claro que se eu for pegar principalmente para potássio, eu tenho 2 grandes fornecedores, tá? Que o Oriente Médio e Canadá, nesse caso, que fornece alguma parte do nosso volume, mas que eu acho que
principalmente pelo tempo e espaço que nós temos ainda, é possível se reorganizar e chegar esse produto aqui. Agora, se a gente estender o conflito, a gente chama ainda uma interrupção dos envios, isso se postergar um pouco mais para frente, a gente pode reaver esse posicionamento e entender que eu acho que pode ter uma quebra desse fornecimento ali na frente. Mas eu só queria trazer o risco aqui que a gente não olha somente para a questão dos potássicos, né? Eu estou olhando principalmente na questão da ureia, mas acho que não para o fornecimento, mas principalmente pelo aumento dos custos. Então, ureia. Eu tenho a ureia basicamente no mundo inteiro, a composição do custo dela é indexado e principalmente porque é um insumo base para a produção, o gás natural. Então, gás natural que depende para a produção de ureia, o gás natural. O gás natural, então é energia para a produção de ureia. Essa crise lá no Irã já complica bastante. Já, nós tivemos um salto substancial nos últimos meses, já de mais de 25% de acréscimo de alguns insumos. E só, se não bastasse isso, toda essa discussão, todo esse impacto que está acontecendo por lá, tem trazido reflexos indiretos, que é o exemplo da China, por exemplo, proibindo as exportações de ácido sulfúrico, que são importantíssimos na produção de fertilizantes fosfatados. Que de repente não, mas como ela é um grande fornecedor para o mundo, ela impacta também essa cadeia como um todo e traz reflexos para a precificação. E essa exportação não tem uma razão estratégica, geopolítica? Para garantir fornecimento interno. Exato. E aí entra até numa discussão política, no nosso caso, que é o Plano Nacional de Fertilizantes, que surgiu lá no primeiro conflito que a gente está discutindo aqui, que é Ucrânia e Rússia, que era a política nacional de desenvolvimento da produção. Exatamente, esse é o ponto. Ela foi criada e não tivemos grandes ações efetivas a partir dali. Até a Petrobras entrou com a produção de algumas plantas agora novamente na produção de ureia, mas nós precisamos, ainda demandamos dos outros 2 nutrientes base, que é um grande desafio para o Brasil. O Brasil não tem grandes plantas e grandes minas com fácil acesso para a produção desses 2 nutrientes como fósforo e potássio. E vocês, pelo que conhecem, Cleiton, o Brasil tem reservas que poderiam ser desenvolvidas, que poderiam ser exploradas? De fosfato, menos, mas existem, porque o que acontece no caso de fosfato é porque as nossas rochas têm uma participação, elas são mais pobres comparado com as outras fontes que nós temos mundo afora. Então, comparativamente, o custo de produção desse produto ficaria mais caro. E no caso do potássio, nós temos grandes projetos. O detalhe é que o nosso potássio, diferente do Oriente Médio, que está a céu aberto praticamente, só extraem a camada superficial, no Brasil elas são em profundidade. Então, são minas extremamente profundas. Nós temos um exemplo que é o projeto de Altazes, que é na região norte do país, que seria um potencial projeto de desenvolvimento e fornecimento, principalmente para o estado de Mato Grosso, como grande consumidor, mas é um projeto que ainda está caminhando, está evoluindo no licenciamento, organização e estruturação, até realmente a extração desse minério lá na frente. Mas não é falta de investimento, de interessados em investir nessa exploração? Ou é outro tipo de dificuldade? Eu vou falar minha leitura e minha visão nesse caso, o que acontece. Por mais que eu exista, acho que o projeto tenha disponibilidade dessas matérias-primas, ele só entra em discussão quando eu tenho um encarecimento do produto final, que ele começa a entrar com uma viabilidade do projeto maior. O que acontece é que esse efeito ele é um efeito de onda, né? E de repente quando esse preço volta a ficar mais barato, a competitividade desse projeto interno ela se perde. Isso traz insegurança para o investidor. Exato. E aí eu tenho um ponto que ele precisaria, na minha visão, ser um projeto de política de Estado. Eu preciso garantir fornecimento e o governo teria que entrar com uma participação para garantir pelo menos a Petrobras, por exemplo. A estruturação, exato. Porque principalmente não se trata, às vezes, de precificação, se trata de soberania e garantia de fornecimento para não perder a produção e não perder todos os fatores de produção. Esse complexo fosfatado nacional que se fala tanto, apesar dessas dificuldades, reduziria um pouco a dependência externa? Sem dúvida. Seria uma distância muito longa para garantir 100% do fornecimento, eu acho que até não seria racional fazer isso, mas pelo menos uma parcela para realmente garantir essa disponibilidade, em alguns momentos efetivos conseguir manter pelo menos a produção sem ruptura. Exato, porque na maior parte das vezes quando eu vejo um preço disparando, o que acontece, os produtores eles tomam a decisão de não fazer investimentos naquele ano.
O Mato Grosso produz uma gama de commodities importantes. Eu queria saber o seguinte, da produção de Mato Grosso, quais as culturas que são mais vulneráveis a essa volatilidade aí, global? Sem muito medo de errar, eu estou falando das principais culturas. Todas as culturas agrícolas dependem, principalmente que nós estamos falando de solos intemperizados. Então, diferente de um solo, por exemplo, como os Estados Unidos, como um solo argentino, como um solo ucraniano, que são férteis naturalmente, e aí não quer dizer que o Mato Grosso não é fértil. Ele já foi fértil um dia, o detalhe é que nós temos calor e temos chuva durante milhões de anos que passaram aqui e fizeram com que esses nutrientes percolassem no perfil do solo e carreassem também, escoassem pelo escorrimento superficial. Então, o nosso solo ele é naturalmente pobre por essas características. Ele foi muito temperizado. Então, são solos muito antigos, muito velhos e que sofrem com isso, que precisam ter uma construção. Uma reposição, né? Exato. Eu preciso construir esse perfil durante longos períodos de tempo até que eu tenha uma estabilidade que eu consiga fazer essas ações, por exemplo, que o produtor faz hoje, de não decidir um ano não fazer uma fertilização, por exemplo, porque ele tem um solo que ele construiu, tem um banco de fertilidade que ele consegue fazer esse tipo de ação. Mas em quanto tempo poderia ser feito isso? Acaba sendo difícil fazer uma regra geral para todos, mas nós temos casos de produtores já passando às vezes 2 anos, fazendo somente manutenção, uma reposição do que ele extrai do solo, do que fazer uma aplicação tradicional, que às vezes em alguns casos a gente vê com produtores de mais de 500 quilos sendo aplicados todos os anos de fertilizante. Então, dependeria muito da construção e do tempo de cultivo que esse produtor está fazendo isso com o solo dele. Bom, a gente já viu nesse nosso papo que o custo de produção vem aumentando gradativamente de um tempo para cá. Hoje deve ser entre 4.100 mais ou menos o pensando no COI, no caso da soja, dependendo da região, né, a gente fala de 4.500 a 5.000 reais por hectare. 5.000 reais por hectare, né? Aí, na outra ponta, a gente teve um crescimento de oferta de crédito no plano safra, cerca de 7% nesse último ciclo. E aí, compensa, empata, dá prejuízo? Como é que vocês estão enxergando isso? Só para o nosso espectador compreender, quer dizer, o IMEA tem uma função importante, aliás, diversas funções importantes, mas ele faz uma leitura do panorama econômico, ele acompanha essa coisa toda, né? Tem lá um relatório que é produzido mensalmente, né? Dando esse panorama, que é uma ferramenta importantíssima, não só para o produtor, mas para quem gosta de economia, Sim. Quem acompanha o desenvolvimento do Estado, né? E para outros setores que derivam aí, que dependem, né, do bom desempenho do agro, né? O relatório é um documento importantíssimo, técnico. Mas, assim, qual que é a avaliação sobre esse aspecto? Acho que esse ponto, o crédito rural, acho que é importante primeiro separar, principalmente para o pessoal que está em casa, e ter essa leitura quando a gente olha o plano safra na íntegra. Então, a divulgação lá, quando acontece, vão ser disponibilizados o volume recorde de recursos para o setor. Primeiro ponto é que a gente precisa entender que apenas uma parcela daquilo lá, ela é de crédito subsidiado. Quando eu falo crédito subsidiado, é que ele tem os juros incentivados, a juros abaixo da linha do mercado hoje, para algumas linhas específicas, principalmente agricultura familiar, em alguns contextos de algumas cadeias. Só que essa não é a realidade do estado de Mato Grosso. Então, por mais que eu tenha essa disponibilidade, quando eu vou lá pegar no material, por exemplo, que nós divulgamos do Fund da soja, que é a composição de onde o produtor pega esses recursos, pouco mais de 4% vem de recursos oficiais com algum crédito subsidiado. O restante todo vem a crédito do mercado, ou até mesmo do plano safra, de recursos do plano, mas a recursos livres, que são praticados a mesma taxa de juros que é praticado com o mercado em qualquer outro banco privado. Agora eu fiquei confuso, claro. E com certeza o espectador deve estar mais confuso que eu ainda. Quer dizer, o governo federal anuncia um plano safra, um volume gigantesco de recursos, Exato. Que é para a agricultura. Aí você está me dizendo, não, isso só tem 4% hoje do produtor de soja, por exemplo. Nessa linha de subsidiado, sim.
O restante é a crédito a juros livres, que a gente chama, que é a mesma tarifa que for praticada em qualquer banco privado para outra linha de produção, é a mesma forma, é a mesma estrutura. O detalhe é que ele junta esse bolo e coloca esses volumes disponíveis como se fosse dentro do próprio governo fazendo incentivo ao desenvolvimento da agropecuária. Ajuda, mas só tem que tirar, acho que essa porque é uma confusão, é uma confusão grande, porque da forma como é divulgado, a impressão que você tem é que o governo todo esse dinheiro é dinheiro subsidiado, com custo de juro menor, etc., né? E você está me dizendo que não é. Não, eu até posso pegar de cabeça, eu não me recordo o volume exato, mas a gente pode fazer uma pesquisa rápida aqui, eu consigo trazer esses números para você, para ter uma noção dessa magnitude. Vamos abrir o próximo bloco com essa informação, tá bom? Agora, a conversa é com quem tem carro com placa final 8, 9 e 0. Você está sabendo que maio é o mês de vencimento do seu IPVA? Fica ligado, hein? Você pode garantir descontos de até 5%, ou, se quiser, parcelar em 8 vezes sem juros. E os seus pontos no Nota MT também podem virar descontos. Para emitir sua guia é fácil demais. Acesse cefaz.mt.gov.br ou pelo WhatsApp da Cefaz 65 40 42 92 98. E fique sempre alerta para não cair nos golpes. Antes de pagar, valide o seu boleto ou Pix no WhatsApp da Cefaz. Vou repetir, 65 40 42 92 98. Então, se a sua placa tem final 8, 9 e 0, emita sua guia do IPVA com desconto ainda esse mês. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com Cleiton Gauer, do IMEA. Gauer, no último bloco a gente falava um pouquinho da questão do dinheiro que é subsidiado, do plano safra, o que não é, e você coloca que só um percentual desse dinheiro é efetivamente subsidiado, com juros mais menores, né, em relação ao mercado. Qual é esse volume de dinheiro? Nós tivemos quase 600 milhões esse ano de plano safra, né? O último plano safra, quase 600. Quanto que representa isso em subsidiado? Do montante total, um pouco mais, estamos falando de um plano total do ano passado, nós estamos falando de um pouco mais de 30% que tem algum nível de controle na taxa de juros, abaixo da Selic, certo? Se a gente for comparar os demais, todas as outras linhas, elas trabalham com recursos que a gente chama de recursos livres, a juros livres, né? Que é praticamente o que é trabalhado como qualquer banco ou qualquer outra linha de crédito que o produtor ou qualquer empresa fosse acessar. Isso explica, talvez, um pouco da insatisfação dos produtores rurais com o governo atual? Em parte, sim, mas a gente tem alguns outros problemas quando a gente olha, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Principalmente se for a descaracterização, certo? Pensando, por exemplo, no caso, uma coisa que a gente sempre trabalha, discute há bastante tempo dentro do IMEA, dentro das entidades, inclusive levamos isso para o MAPA, por exemplo, que é o desenquadramento hoje, tanto do PRONAF, mas principalmente do PRONAMP aqui no estado, certo? Quando eu tenho o PRONAMP, tem que lembrar especificamente a característica, mas ele tem lá de 4 a 15 módulos, se não me falha a memória. Mas por mais que eu tenha a composição dos módulos, que acontece nas propriedades rurais do estado de Mato Grosso, principalmente olhando para as culturas que nós utilizamos, eu tenho, por conta dos últimos anos de aumento de preços das commodities, um aumento de faturamento que desenquadra essas propriedades como PRONAMP. Ele não se enquadra mais, por mais que eu tenha uma propriedade considerada média na estrutura, e olhando que eu estou olhando para uma atividade de faturamento bruto anual. Então não estou falando nem de lucro, nem da atividade, da estrutura. Então um produtor que faz 2 safras, ele tem uma duplicidade de faturamento, e aquilo acaba desenquadrando ele dentro do PRONAMP, por exemplo.
que eu não consigo captar a Um taxa. recurso mais em conta ainda. Um recurso mais em conta, pensando nas características que eu tenho de uma média de propriedade. E ele é caracterizado já automaticamente como um grande produtor e vai ser jogado a taxa de recursos livres. Independente de ser uma intenção de terra, de produção tão grande Tem assim. uma classificação exatamente que se enquadraria num PRONAMP, por exemplo, e já está desenquadrado pelo faturamento total da atividade. Esse é um ponto. Esse é um ponto que explica. Quer dizer, melhorar o acesso a financiamentos mais baratos. Esse é um ponto, olhando para a estrutura que nós temos, porque por mais que eu tenha uma característica, ele é pré-julgado e pré-estabelecido que ele é um grande produtor. E aí quando eu vou para uma atividade média, e principalmente nesse momento que nós temos produtores nessa característica comparado com outras regiões do Brasil, eu tenho um produtor que está sendo espremido, porque ele não consegue compor os melhores margens do mundo. Eu tenho os custos normais de qualquer outra atividade, comparado ativamente com um grande produtor que consegue trabalhar volume e escala. Ele está sendo espremido nessa ponta. Tem taxas de juros normais de mercado, enquanto eu tenho uma outra face, até em alguns casos produtores fazendo isso aqui no estado, buscando crédito em dólar para tentar baratear e ficar com um recurso mais em conta. Como em alguns casos nós vimos esse ano, crédito em dólar mais 7%, mais 8% ao ano. Então, comparando o que nós temos hoje, Selic... Como vende em dólar também, né? Fica exato, ele consegue fazer... Mas dá uma equilibrada, né? Deixa eu lhe perguntar especificamente sobre a soja, quer dizer, diante desse cenário, do ponto de margem cada vez mais reduzido, você vê risco de descapitalização dos nossos produtores? Esse risco é alto, eminente? Isso já está acontecendo, né? São nos últimos anos, exato. Primeiro, pelo aumento da inadimplência, que está acontecendo, o aumento de números de RJ aqui no estado, não só no estado, mas no Brasil, de maneira geral, porque a gente tem visto o produtor, por essa pressão nas margens, e aí um pouco por infelicidades desse mercado que vai acontecendo nos últimos anos, o outro olhar também pela necessidade constante de investimentos para se manter na atividade, e o outro, às vezes, por um erro de administração, tomando investimentos no momento errado, fazendo uma alavancagem desnecessária em alguns momentos que nós vimos, principalmente lá, derivados ainda da pandemia. Então, meio que todo esse conjunto de fatores tem pressionado realmente os produtores e pressionado as atividades de maneira geral. Você concorda comigo que essas crises no agro são meio cíclicas? Sim. Elas frequentemente acontecem. Passa um período muito bom, como se houve um pequeno tempo com dólar muito alto, com custo baixo, etc., que os produtores passaram 3, 4 anos ganhando muito, né? Num momento de muito resultado positivo, né? E aí, de repente, vem mais um ciclo de dificuldade. Isso é histórico, não é uma coisa que aconteceu na última década, não, vem acontecendo desde sempre. Uma parte sim, mas acho que a outra parte, como a gente citou antes, essa visão ela acaba tendo, como qualquer outra atividade, né? Essa melhora de margem, às vezes ela engana o produtor e principalmente traz aquela sensação de que tudo vai sempre continuar melhorando. E naqueles momentos acho que o produtor acaba tomando decisões equivocadas, fazendo investimentos no momento errado, aumentando às vezes a alavancagem, a estrutura, sendo que esse momento seria para capitalizar e organizar para conseguir atravessar os momentos de um aperto de margem, até porque, como você falou, isso é cíclico, né? Então, quando eu tenho melhora de preço, eu tenho uma ampliação da produção, ou seja, lei da oferta e demanda, né? Então, eu tenho um aumento da oferta, automaticamente nos próximos anos uma diminuição dos preços, desincentivo da atividade, e acontece às vezes concentração nesses períodos, porque as pessoas começam a aumentar a inadimplência, aumentar às vezes RJ, nesse caso, como a gente está vendo, uma estrutura mais nova, né? Mas antes era uma bancarrota, né? O produtor perdia atividade, tinha uma concentração dos médios ou dos pequenos se organizando e conseguindo comprar os vizinhos, médios a grandes também tendo uma concentração maior de terras de área produtiva aqui no estado, que é o que a gente, na economia, evita de acontecer, principalmente porque eu tenho uma concentração e é uma saída de produtores da atividade que aumentaria o risco sistêmico da produção. Ao contrário da soja, o milho vive um momento interessante,
principalmente por conta de produção de etanol, né, do biocombustível, que vem prometendo um desenvolvimento ainda maior, Sim. que nós estaríamos num começo, né, de desenvolvimento dessa agroindustrialização desse setor especificamente. É uma recuperação consistente, é algo com uma perspectiva mais duradoura? Sim, acho que a indústria de etanol de milho ela trouxe diversos benefícios para o Estado, mas acho que o principal deles é a perenização do cultivo. Então, porque principalmente se a gente for resgatar meados antes das primeiras indústrias FURG do Estado, eu tinha um momento muito cíclico, que era o quê? Um ano que eu tinha preços bons, o produtor incentivava a produção, aumentava as áreas, a produção do Mato Grosso ampliava drasticamente, o preço caía abaixo do preço mínimo, por muitas vezes, e no outro ano eu tinha um desincentivo da cultura, e aí sobe os preços de novo, e aí ficava essa gangorra. Exato, e é o que acontece principalmente depois desse momento, dessa virada do etanol de milho. Primeiro, cria-se um mercado a termo aqui no estado, então eu começo a comprar milho com antecedência, que antes as trades não compravam aqui no produtor, então tem que resgatar isso para lembrar, porque às vezes o produtor se esquece dessa realidade, né? Então elas criaram esse mercado, então quem quiser comprar milho com antecedência e se preparar, precisa realmente se organizar para comprar milho junto com os produtores. E a indústria trouxe essa demanda não garantida, né? Mas pensando no volume total garantido, mas para ele, né? Mas pelo menos que isso vai acontecer na região, ele vai ter essa possibilidade e isso deu uma estabilidade nos preços ao longo do ano. Claro que a gente vive alguns momentos ainda oscilando de entre safra e safra, que é normal, essa sazonalidade da produção, mas que um olhar para frente tem dado um viés bastante otimista, principalmente para algumas regiões que não tem nenhuma usina operando hoje no estado, que é o caso da região Nordeste, e nós vimos as primeiras usinas operando nesse ano, que agora começa a viabilizar e até ampliar esse incentivo do cultivo de cereal por lá. Do ponto de vista da produção de milho, do plantio, etc., aumenta a área, consegue manter 2 safras ano, ou só em área irrigada? Como é que está essa questão da produtividade do milho no Mato Grosso? Hoje nós temos praticamente, se nós formos pegar um tamanho de área absoluta, né? São 3 milhões de hectares cultivados com soja, desses 13 milhões, 7 milhões e meio são cultivados com milho. Porque são 2 safras. São 2 safras. Então, na mesma área dos 13, eu cultivo 7 milhões e meio. Mais 1,4 milhão de algodão e outras culturas. Mas desse milho, praticamente, nesse caso a gente está falando somente de segunda safra e pouquíssima parte dele não são de irrigação. No estado, hoje, são menos de 5% da área irrigada. E esse milho, ele vai para fora do Brasil? Vai ser exportado? Ou ele está sendo todo industrializado aqui? Não. Hoje nós temos, até eu costumo trazer essa reflexão em algumas falas minhas, pegando principalmente dos números que eu lembro quando eu cheguei aqui no estado em 2016. Naquele momento nós exportávamos 62% da produção, mas nós produzíamos 30 milhões de toneladas, 28 milhões de toneladas. Hoje, no ano passado, na realidade, essa safra está acontecendo, a gente vai produzir um pouco mais, mas no ano passado nós produzimos 55 milhões de toneladas. Desses 55... Quase dobrou, né? Quase dobrou. Estamos quase lá. Desses 55, 49% é exportado direto. Contudo, se eu for comparar com praticamente 60% de 28, eu estou exportando quase o mesmo volume que eu produzia no ano passado. Mas a participação diminui de todo esse bolo. Então, o que aconteceu nesse período eu criei uma demanda que não existia, que lá atrás era 0, e hoje representa 15 milhões de toneladas de consumo. E ainda assim eu preciso exportar um volume substancial, praticamente a mesma produção que produzimos lá atrás. Mas isso, em decorrência, esse preciso exportar, é para manter equilíbrio financeiro ou é por conta de não ter o mesmo retorno? Quer dizer, como não pagar imposto, o exportado? Nós não olhamos sobre essa ótica porque o que acontece um mercado que não existia lá atrás, pensando nesse mercado de etanol de milho, ele praticamente se tornou esses 15 milhões que nós citamos. Hoje só nós não consumimos mais milho para esmagamento de produção de etanol porque nós não temos capacidade de esmagamento. Então, conforme as novas plantas forem surgindo, a gente vai fazendo essa ampliação. Então, isso já a tendência é abastecer mais daqui do que o mercado externo. Exato. Mas a minha visão é que nós nunca vamos deixar de abastecer o mercado externo. Porque nós temos um volume excedente de produção tão grande
que ainda assim eu consumindo todo o produto aqui internamente, eu preciso escoar para dar garantia de balanço de oferta e demanda aqui, e também pelos nossos compradores que precisam de milho oriundo do Brasil. Então, que é uma estrutura que se equilibra de maneira importante para dar, principalmente, garantia dos preços praticados internos aqui no Brasil. Qual que é a participação de Mato Grosso nesse mercado a nível internacional? Quer dizer, de exportação, qual que é a participação do Estado? Pensando no termo Brasil. No caso de soja? No caso do milho. De milho, desculpa. No caso de milho, nós exportamos 26, eu não lembro exatamente o percentual, mas a gente vai participar com tranquilidade, acho que uns 50% sem medo de errar. Da produção nacional? Não, de escoamento. Da produção nacional, nós estamos falando de, no caso da safra total, acho que, se não falha a memória, é 37% da produção brasileira de milho. E em segunda safra, um pouco mais. Que é um número extraordinário. No caso de milho, nós estamos, na segunda safra é um pouquinho mais, 45%. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, eu falei aí do milho, tem algum problema logístico? Porque essa saída para Birituba, essa ligação asfáltica que a gente não encontra um caminho, vai acontecer? Acho que assim, logística sempre vai ser um tema discutido no estado de Mato Grosso. Melhorou muito, né? Vamos fazer com certeza. A gente eu também não quero ser ingrato e injusto para não dizer que nós melhoramos. Mas por que eu falo que ela sempre vai ser um tema de debate? Porque a velocidade que os investimentos acontecem, em comparação com a velocidade do crescimento da produção, a produção cresce em uma velocidade muito maior do que os investimentos acontecem. Aí tem N fatores, né? Disponibilidade de recursos, aplicação, estrutura, organização, mas é que realmente acaba que o Mato Grosso tem essa velocidade de produzir e amplificar a produção de maneira muito rápida, como a gente viu nos últimos anos. Um exemplo disso, por exemplo, é a questão de infraestrutura de armazenagem. Então, nós praticamente ganhamos 20 milhões de toneladas de capacidade estática nos últimos anos. O detalhe é que a participação, ou a defasagem, né, que a gente fala de armazéns, ela aumentou ao longo dos últimos anos, porque a produção cresceu muito mais rápido nesse processo. E o detalhe é que nós temos as duas safras, eu tenho concentrações e picos de oferta muito grandes. Falando especificamente sobre essa saída aí, Via Norte, Norte. Como é que está isso? Como é que está o andamento? Qual a expectativa que a gente pode ter de tempo? Olha, vai acontecer, a gente vai conseguir duplicar lá até sei lá onde, quer dizer, o que está faltando e o que está pegando, quer dizer, aonde que vai? É investimento público só? É uma decisão que não pode ser feita? Nós encontramos uma solução para o 63, né? Que foi fundamental e que daqui a pouquinho, estando pronta, finalizada, já vai ser um ganho, já né? Extraordinário. Com certeza. Tinha que avançar. Sinop para frente, tinha que avançar. E aí, é uma decisão só de governo ou precisa ter também a iniciativa privada participando desse processo? Eu acho que ambos, mas eu vou olhar sobre a ótica, de novo, do investimento que a gente estava falando até anteriormente, né? A questão de garantia e organização. Porque se eu tenho também uma Ferrogrão saindo nesse processo, eu perco a competitividade, principalmente do capital privado, que eu duplico uma rodovia dessas. Que é mais cara. É mais cara, uma estrutura longa, e de repente eu tenho um modal muito mais barato passando. Esse impasse impede as duas coisas, na verdade. Um pelo impasse e o outro pela insegurança. Esse, com certeza, é um grande desafio de quem faz investimentos. Como é que o setor produtivo está se organizando para resolver esse imbróglio? Acho que ou bem a Ferrogrão, ou bem a duplicação da ferrovia. Eu acho que o setor tem trabalhado em todas as frentes, né? Porque acho que questão de logística, a gente não pode abandonar as estruturas. Acho que uma coisa elimina a outra? Em partes. Porque o detalhe, acho que do setor, a visão é porque a ferrovia ela precisa acontecer, mas os imbróglios, as dificuldades que nós temos já há um bom tempo que a gente vem discutindo, a gente não consegue avançar nesse processo. Enquanto esse processo não avança, o outro caminho precisa avançar para pelo menos diminuir e melhorar a competitividade parcial dessa estrutura. Que assim como o caso que a gente tem 58, lá Meritituba, saída de Meritituba, outros, por exemplo, outras frentes de hidrovias, que é o caso, por exemplo, da hidrovia do Tocantins, enfim, todas essas possibilidades que o setor trabalha em conjunto. A ferrovia é a questão ambiental, ou tem outra questão que emperra do governo autorizar?
Acho que sim. É um tema muito sensível em relação à pauta, principalmente das comunidades tradicionais, povos indígenas, e a visão de impacto que uma ferrovia dessas causaria na sua construção. Só que na nossa visão, principalmente da parte econômica, e tentando colocar isso todas em prioridades, o projeto ele teria uma estrutura de viabilidade contínua. Mas exige também que tenha cidades no meio do caminho, trechos em trechos, para atender a ferrovia, não? Não teria necessidade, pensando que o grande desafio da viabilidade no caso dessa ferrovia é que é uma ferrovia de construção início e fim. O que eu quero falar com início e fim? Eu tenho praticamente lá da ponta até o Mato Grosso pouquíssima produção no meio do caminho. Então não teria terminais de transbordo pensando em grãos nessa logística. Então eu precisaria ter um avanço. Um caminho de volta. Exato, mais longo, diferente, por exemplo, que nós temos no caso da extensão da ferrovia de Rondonópolis, que vai subir até Lucas do Rio Verde, que no meio do caminho tem terminais de transbordo que passam dentro da produção, que seria facilmente absorvendo essas cargas e dando viabilidade para a construção dos próximos trechos. Então esse seria pensando em viabilidade. Mas nesse trecho, a partir de Sinop para frente, teria pouca... Comparativamente com a produção dessa região. Teria que ser carga fechada aqui para levar até lá. Sim, viabilizaria pelo volume que nós temos, mas acaba que o desafio também acaba sendo outras estruturas, que por exemplo no caso que foi posto agora dentro do IBAMA, que é o caso do EIA-RIMA, que precisa ouvir todas as comunidades tradicionais que estão no entorno e que muitas vezes, comparativamente com outros projetos, que eu precisaria ouvir somente se eu estivesse na área de influência, né, que são os 10 km de raio, ou até às vezes ampliando um pouco mais esse raio, mas às vezes, nesse caso específico, como é um tema de polarização, eu tenho que ouvir povos que estão a diversos quilômetros de distância que nem se enquadrariam nessas características. Embora suas terras possam até margear, né? Nesse caso, nenhuma delas margeiam, né, esse projeto. Cleito, eu vou pedir mais no intervalo para a gente ir para o último bloco. Na verdade, esse assunto é muito interessante, a gente volta mais um pouquinho logo no outro bloco. Você que nos acompanha, não saia daí, está percebendo a importância dessa conversa, para a gente entender um pouco da economia de Mato Grosso, da logística de Mato Grosso, da produção de Mato Grosso, das dificuldades, né, que esse setor enfrenta, porque a gente só vê esse lado mais folclórico, né, os barões do agro, essas coisas, mas não vê também as dificuldades, né, e o quanto esse setor é importante para o desenvolvimento econômico, né, e que está promovendo coisas interessantes, como é no caso do milho e da etanol do milho, porque a industrialização aqui, ela gera mais emprego, ela gera impostos, ela gera desenvolvimento, portanto, né, ela alimenta a possibilidade dos governos investirem em infraestrutura, né? Então, pensando nisso, não é só na exportação, que a exportação ela é desonerada, em regra, mas a produção, aquilo que desenvolve a indústria aqui, é algo super importante. Não sai daí, eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o Cleiton Gauer, que é lá do IMEA. E a gente está falando sobre o mercado de produção agrícola em Mato Grosso. Eu queria falar um pouquinho, falamos muito de soja, do milho, falamos um pouco aí da Ferrogrão, dessa dificuldade desse projeto andar e que acaba emperrando também a duplicação, o asfaltamento, né, da BR-163 para frente, depois de Sinop. Enfim, mas eu queria falar um pouquinho da pecuária. Há uma expectativa de que deve haver um movimento de cerca de 42 bilhões de reais com a pecuária agora em 2026. É esse número mesmo? Pensando na pecuária, a gente está passando por um momento importante, principalmente da valorização dos preços, aumento dos abates nos últimos anos, mas por mais que a perspectiva seja de uma redução para essa temporada, mas pelo menos a situação muito diferente de soja e milho que a gente vem passando, principalmente no caso da soja, né, vem passando nos últimos anos, é uma versão mais positiva do setor para 2026/27. Mato Grosso exportou em 25
43% das exportações de carne, montante total, né? Isso se repete esse ano? Nós acreditamos que sim. Acho que o grande desafio fica para essa temporada é que a China colocou cotas de importação. Isso tende a impactar e principalmente restringir as exportações para o segundo semestre, dado que praticamente em 6 meses, ao que tudo indica, nesse ano, pelo volume que nós temos mandado semana a semana, a gente deve bater as importações na realidade, dentro de todas as cotas na China. E essa situação não muda em relação à China, de mudar essa decisão, de ter uma posição... Em relação à China, a questão de informações também é um desafio do que olhar, de que forma interpretar, porque é uma decisão, às vezes, do governo. Isso não fica tão claro ao posicionamento que nós temos. O que a gente acredita que possa acontecer? Revisão das cotas, então principalmente porque eu tenho países que não estão exportando nada, principalmente no caso dos Estados Unidos, tem um volume de cotas significativo e que mandou muito pouco para lá nesse ano. Então, possivelmente, ele deve ter um rebalanceamento para garantir fornecimento do volume total que eles querem importar por lá. E, a depender da disponibilidade de outras proteínas, uma possibilidade de extensão da cota, mas que ainda é incerto, que traz esse desafio, por parte da China, ou às vezes até importar isso por uma das suas zonas alfandegárias, como aconteceu no passado, como Hong Kong e outras frentes. E o mercado europeu, com essa coisa do mercado comum, dessa coisa, oferece alguma perspectiva no mercado da carne? O mercado europeu sempre foi um mercado nichado para nós, né? Principalmente na composição da própria cota de fornecimento e pelo produto específico que eles acabam demandando do Brasil. Então, pelas características, volume, acaba que a Europa deixou de ser um mercado prioritário, pensando em montante total, e o Brasil tem feito o desenvolvimento desde a abertura do mercado chinês, a abertura de novos mercados, como exemplo da Indonésia no ano passado, que a gente começou a exportar, e é o que tudo indica que a gente vai colocar. E nós temos mais mercado para ampliar a produção nossa, além desses 43% de exportação de carne? De exportação, sim, mas o desafio acaba que sendo que nós estamos falando de uma commodity, de um animal ser vivo, né? Então eu tenho e dependo também da produção, da oferta que eu tenho lá no campo. Nós passamos nos últimos 2 anos por um desincentivo da cadeia, preços caindo, muito diferente da realidade que nós estamos vendo hoje. Ainda assim, nós temos um rebanho substancial, né? Sim, mas o desafio é que nós temos um processo que a gente chama de ciclo pecuário na pecuária. Então, nesse momento de períodos de desincentivo, que é os períodos de menor preço, nós temos uma necessidade de o produtor fazer caixa, desincentivar a cria, ele tem um abate maior das fêmeas, das matrizes ou futuras matrizes que nós teríamos ali na frente. Então, se eu tenho um abate de fêmeas, o que acontece? Eu tenho uma diminuição de oferta de animais na sequência, que é o momento que nós estamos passando por esse período agora. Então, a diminuição de bezerros, o volume de animais ofertados para abate. Mas isso também é cíclico, né? Exatamente, é um ciclo. É uma coisa que vem acontecendo quase sempre. O que acontece esse ciclo tem encurtado ano após ano. Então, no passado, nós tínhamos ciclos de 8 anos, 6 anos, ciclo agora próximos de 4 anos. A expectativa talvez se encurte um pouco mais no futuro, até pelas características que nós temos intensificado nossa pecuária, mas é uma característica realmente do setor ter esse movimento cíclico na pecuária. Você perguntar uma coisa que é um assunto que sempre é visto de uma forma muito conflituosa, que é a questão da sustentabilidade. Né? E aí vale para todo tipo de produção, né? Tanto para a produção de carne de boi, com carne de suína, com carne de frango e tal, e as culturas nossas. Né? Essa questão ambiental, que efetivamente a gente já percebeu, todo mundo já percebeu, que essa questão, nesse momento, ela afeta, esse desequilíbrio tem afetado o clima, e o clima é algo extremamente importante para quem mexe com o agro. Né? Sim. Todas as culturas, até a produção de gado, esse regime de chuvas é fundamental, né? Para você trabalhar. Mato Grosso consegue manter um grau de preservação que tem hoje? Tem como crescer sem alterar esse ambiente que ainda é favorável, né? Mas que a gente está sentindo já, porque não é só Mato Grosso, né? Nós temos todo o resto do mundo
afetando isso, né? Sim. Como é que Mato Grosso vê, como é que vocês, ligados à questão da produção, veem essa questão ambiental? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer, para todo mundo que nos acompanha, e eu trazer minha visão também em relação a esse ponto. Dentro do total de preservação que nós temos no estado de Mato Grosso hoje, a gente está estimando mais ou menos ali, pensando dentro dos propriedades rurais, em torno de 40% de áreas de remanescente florestal, APP, reserva legal, todas as estruturas que compõem. Dificilmente a gente vai ter uma alteração drástica desse volume, pensando hoje no estado. Lembrando que eu estou falando não somente... Não são 60%, são 40%. É que 60% eu estou considerando terras indígenas, unidade de conservação. Mas que conservam também. Sim, mas eu estou olhando... porque dentro dessas estruturas eu não tenho atividade ou possibilidade de novas aberturas acontecerem, certo? Não tenho possibilidade... Desses 40%. Ou desses 20% que estão fora dentro das suas atividades. Estou falando de que a gente citou das terras indígenas, unidade de conservação... Mas dá, então dá para considerar... Que o Estado hoje ele tem 60%. Exato. O que acontece que eu foquei nos 40%, porque pensando e olhando já alguns estudos que nós fizemos, por mais que eu tenha uma troca, talvez, de preservação e remanescente, em alguns casos, alguns produtores que hoje têm estrutura se adaptando com o CAR, se adaptando ao Código Florestal, eles devam compensar no futuro, então, reflorestar as áreas, ou compensar, como a gente tem alguns casos aqui dentro com áreas já preservadas, fazendo aquisição de alguma área que o governo está querendo construir um parque ou uma outra estrutura. E aqueles produtores que ainda podem abrir dentro dessas áreas, desses 40% que eu possa ter as possibilidades, eles não se alteram, eles se equiparam. No frigir dos ovos, a gente não vai ter uma grande alteração desse volume no estado de Mato Grosso. A gente já está partindo para essa estrutura de estabilidade dentro dessas áreas, esse volume total. O que acontece com o Mato Grosso, qual é o ponto desse processo? Nossa visão não é que ele vai crescer por essas áreas, que ele vai ter expansão de áreas produtivas em cima desse movimento. O que a gente tem é que nós temos uma área significativa de área de pastagem no Mato Grosso, assim como nós temos visto esse movimento nos últimos anos. A maior parte das áreas que foram incrementadas dentro da produção agropecuária, elas adviram dessas áreas pela facilidade de conversão. São as áreas que já não sofrem com algum tipo de restrição, seja ela para uma moratória, que hoje já mudou. Já estão consolidadas. Exato. Então, o produtor pode fazer a transformação dessa área para uma agricultura sem ter um bloqueio de mercado em qualquer frente. E fora que eu tenho uma perspectiva, um volume de áreas disponíveis ainda substancial para o futuro. E essas áreas não estão sendo mais usadas pela agropecuária? Pela pecuária? Continuam sendo utilizadas hoje pela pecuária. O passo é que a intensificação dessas atividades que a gente tem visto dos dois lados, então, da agricultura, pela melhora das margens, não agora nesse movimento, mas no que aconteceu no passado, né? Melhora das margens, eu tenho uma migração para essas frentes de áreas ainda disponíveis, o produtor arrendando essas áreas de pecuaristas, os pecuaristas ficando com uma fração da propriedade, intensificando a produção pecuária, ou por vezes cedendo todas as áreas, e a pecuária que fica no entorno, ela precisa ser cada vez mais rentável e produtiva. E a gente vê um desenvolvimento, não vou falar meio forçado, mas um desenvolvimento pela própria competitividade de rentabilidade, tendo que melhorar a pecuária para conseguir se manter no jogo. Então é meio que um jogo de ganha-ganha, e essa evolução ela acontece nessas regiões que hoje elas são pecuárias. Esse custo de transformação, de transição ou de recuperação dessas áreas degradadas é algo que pode ser bancado por quem produz? Sim, hoje, pelo próprio produtor? Hoje a estrutura dos produtores que fazem decisão de conversão, eles entram praticamente... claro que tem um cronograma de investimento para conseguir se manter, né? Porque não é um processo que você vai pagar no primeiro ano, tem que ter um horizonte realmente para ter um payback, a gente fala, né? Um retorno do investimento acontecendo. Mas sim, hoje o produtor tem feito essas decisões e até utilizado algumas linhas de crédito para fazer isso. A Almetra já ajudou bastante, sim. A Ferrovia Estadual deve ajudar mais um outro tanto, né? Quando estiver pronta e operando 100%. E aí? Eu acho que a dependência ela nunca vai diminuir. O passo é que, se não fosse ferrovia, acho que tirando essa expansão, nós veríamos um desenvolvimento ainda maior para o escoamento do Arco Norte acontecendo.
Então, a entrada do Arco Norte no jogo ele foi importante para, primeiro, competitividade desse fluxo para o sul, porque antes nós tínhamos uma única empresa operando, competitividade de preços, tabela praticada, acabava tirando um pouco disso, tanto é que no momento que o Arco Norte começou a desenvolver, ela mudou a forma de fazer a captura dessas cargas aqui no Mato Grosso, cada vez mais distante, mais barato, para conseguir trazer esse fluxo para o sul. Mas agora também que essa briga vai ficar boa, porque eu vou ampliar essa frente, essa expansão de Rondonópolis mais para o centro produtivo, né, onde estão concentrados o grande volume de produção do estado, que vai ser uma briga boa, no bom sentido, né, para o produtor ter mais opções e melhorar os preços praticados lá na ponta. Querido Glauber, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República, colocar o programa sempre à disposição do IMEA. O IMEA é uma fonte importantíssima, viu, gente, de informação sobre o Mato Grosso. Quem acessa lá o portal do IMEA tem muita informação, os relatórios estão todos lá disponíveis, de diversas áreas, e eu acho que não só nós, jornalistas, devemos estar sempre nos atualizando, mas os empresários, as pessoas que mexem em alguma relação com uma produção aqui em Mato Grosso, precisam estar sempre muito atentos, porque é uma ferramenta importantíssima. Vocês estão de parabéns. A FAMAGRO presta um grande serviço a Mato Grosso nesse aspecto, né? É uma instituição que merece todo o nosso respeito. E eu queria, então, agradecer. Muito obrigado. Prazer foi meu estar aqui, acho que poder fazer esse bate-papo com você e também colocar à disposição do IMEA, que por mais que às vezes a gente não encontre informações do site, tem o nosso canal de acesso para o WhatsApp, pode mandar uma mensagem, todo o time vai estar à disposição para realmente auxiliar e a nossa missão de realmente contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado através do compartilhamento de informações sobre o nosso setor. O conhecimento é tudo, né, galera? Querido, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa. Até já.